Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Os assuntos debatidos durante a sessão plenária desta quinta-feira. Sessão solene homenageia o presidente da Confederação Brasileira de Notários e Registradores, Rogério Bacelar. Oitava edição do Fórum Mulher Vereadora debate representatividade e fortalecimento de políticas públicas. E veja ainda no Arte do Mará a dedicação de uma empreendedora na produção de ovos de chocolate. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Entre os assuntos debatidos durante a sessão plenária de hoje, os parlamentares falaram sobre a transformação do IFMA de Colinas em Campos, a instalação da CPI para investigar o vice-governador Felipe Camarão e, na ordem do dia, foi aprovado o projeto de lei que institui o Observatório Maranhense do Feminicídio e Tentativas de Feminicídio. Na última sessão plenária da semana, a deputada Mical Damasceno fez críticas ao projeto de lei que tramita no Senado, que criminaliza a misoginia. O deputado Carlos Lula se manifestou contra a instalação da CPI na Assembleia Legislativa para investigar suspeitas de envolvimento do vice-governador do estado, Felipe Camarão, em suposto esquema de lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública e movimentação financeira atípica. E o deputado Antônio Pereira, vice-presidente do Parlamento Estadual, se defendeu ao ser criticado pelo deputado Carlos Lula quanto à manifestação de apoio à instalação da CPI. O deputado Rodrigo Lago parabenizou o reitor do IFMA, Carlos César Teixeira, por transformar o IFMA de Colinas em Campos. E na ordem do dia, destaque para a aprovação do projeto de lei de autoria da presidente Iracema Vale, que institui o Observatório Maranhense do Feminicídio e das Tentativas de Feminicídio. Após a sessão ordinária, foi realizada uma sessão solene para homenagear o tabelião de protesto e presidente da Federação Brasileira de Notários e Registradores, Rogério Portugal Bacelar, com a medalha Manuel Beckmann, maior honraria do Legislativo, como forma de reconhecimento à atuação do homenageado, principalmente com relação a regularizações fundiárias. A solenidade foi proposta pelo deputado Arnaldo Melo. A sessão solene foi para homenagear o tabelião de protesto do 6º Tabelionato de Protesto de Curitiba, o senhor Rogério Portugal Bacelar. Ele foi agraciado com a medalha Manuel Beckmann por meio de proposição do deputado estadual Arnaldo Melo, que destacou a atuação do homenageado em prol do Maranhão, especialmente no que diz respeito à regularização fundiária. É um cidadão que tem prestado grande serviço à categoria dos cartorários do Brasil como um todo. E aqui no Maranhão, ele tem tido referências de todos aqueles que trabalham nessa área de regularização. E exatamente esse trabalho que os cartorários têm procurado fazer com o apoio, inclusive, desta instituição que ele preside, que é exatamente modernizar o sistema, digitalizando e trazendo novas técnicas para que os cartorários possam oferecer um serviço de boa qualidade para a nossa sociedade. Rogério Portugal Bacelar nasceu em Curitiba, no Paraná. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba e uma das autoridades mais destacadas no segmento notarial e registral do Brasil. Atualmente, é presidente de diversas entidades no setor, entre elas a Confederação Nacional de Notários e Registradores e a Federação Brasileira de Notários e Registradores. Eu me sinto muito honrado, que além de gostar muito de São Luís e do Maranhão mesmo, como um todo, eu toda a vida que vim para cá fui muito bem atendido e a ideia é poder usar as duas entidades que eu presido, tanto a Confederação Nacional de Notários e Registradores, como a Noreg do Brasil, para ajudar na regulação fundiária e outros aspectos que precisam ser feitos aqui. Rogério Portugal também é fundador do Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais. Na área social, fundou e foi presidente do Rotary Club de Curitiba e do Hospital e Maternidade de Morretes e criou a Associação de Defesa do Meio Ambiente de Morretes, no Paraná. Representantes da classe de cartorários prestigiaram a homenagem e destacaram a importância da atuação do tabelião Rogério Portugal. Com muita alegria que nós aqui no Maranhão o recebemos
e queremos também, logicamente, agradecer à Assembleia Legislativa que concede a ele esse reconhecimento, e isso tudo faz parte de um grande trabalho que ele vem realizando. Uma excelente iniciativa do deputado Arnaldo Melo, que vai agora consagrar e vai homenagear um homem que desenvolve um excelente trabalho nas serventias extrajudiciais de todo o Brasil. O deputado estadual J. Pinto e o ex-deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Manuel Ribeiro, também prestigiaram a solenidade. O Rogério contribui não só com o Maranhão, com o Brasil todo, né? Ele, através da Honoreg Nacional, ele tem propiciado várias melhorias nos cartórios, vem facilitando aos brasileiros acesso aos cartórios. Então, por isso, a Assembleia Legislativa reconheceu, dando a medalha Manuel Beckmann a ele. O auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa, recebeu parlamentares municipais na 8ª edição do Fórum Mulher Vereadora. Durante o encontro foram debatidas experiências e a importância do fortalecimento de políticas públicas inclusivas. Representatividade, troca de experiências e fortalecimento de políticas públicas. O 8º Fórum Mulher Vereadora reuniu parlamentares de diversos municípios maranhenses no auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa. A união dessas vereadoras num objetivo só, que é discutir a violência contra a mulher, e nós convidamos todas aqui, é um evento grandioso com esse objetivo, de levar conhecimento, palestras, educação, para que elas possam entregar melhor nos seus municípios um mandato de proteção, de conscientização, e eu acredito que isso estava realmente precisando para as vereadoras, e nós chamamos elas aqui, convidamos com esse objetivo, por isso da razão desse grande evento aqui hoje. Para quem está na linha de frente do Legislativo Municipal, o momento é também de aprendizado e articulação. Sabemos que é importante estarmos preparadas, cheias de conhecimento, diante de um mundo que, uma situação que nós temos presenciado todos os dias, que é mortes de mulheres, né? Então nós estamos aqui em busca de conhecimento para se levar e pôr em prática em defesa das nossas mulheres cedralenses. Para a gente, quando chega no município, o que a gente absorve aqui de conhecimentos, de experiências, né? Essa aqui é muito louvável para a gente, né? O fórum reforça a importância da união entre as parlamentares e mostra que o diálogo é um dos principais caminhos para avançar em políticas públicas mais inclusivas e eficazes. O nosso objetivo é sair daqui com uma carta, a Carta das Vereadoras do Maranhão, no sentido de apresentar aí aos órgãos, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Governo do Estado, Assembleia, Bancada Federal, ideias que possam garantir mais ainda a proteção da mulher, porque nós temos diversas leis aí, e isso é importante, mas essas leis não estão protegendo, né? São leis que punem, mas não estão protegendo. E nesse momento de sensibilidade que nós estamos vivendo, é um momento em que a gente entende de levantar a voz lá na base, realmente nos municípios, que é onde a vida acontece. É isso que nós temos que passar para o Maranhão, para a nossa cidade, que nós somos mulheres empoderadas e estamos aqui firmes e juntas para lutar por um só objetivo, fora a violência contra a mulher. E veja no próximo bloco a produção de ovos de chocolate no quadro Arte do Mará. E veja também Procon alerta para o aumento do preço do pescado em São Luís, que pode chegar a 200% na Semana Santa. A gente volta já. Nesse período do ano, o consumidor mais tradicional já se prepara. O preço do pescado dispara por causa da Semana Santa. Nas feiras e supermercados, a procura por peixes e mariscos ainda é pequena, mas o recomendável é se antecipar e pesquisar. De acordo com o Procon, a variação de preços dos produtos pode chegar a 200%. Há poucos dias para a Semana Santa, alguns consumidores se adiantam para comprar o pescado, principalmente por receio do preço aumentar por conta da alta procura no período. Quando chega mais próximo, né, já fica mais caro, aí já pesa mais um pouco no bolso do consumidor, né? Então a gente se adianta um pouco.
para levar mais em conta. Não barato, porque não está barato. R$50 o quilo, está pesado. O camarão R$70. Este vendedor explica que o movimento ainda está tímido e que a alta procura inicia mesmo 2 dias antes da data, que vai ser celebrada no dia 3 de abril. Ele conta que os preços, apesar de elevados, estão mais acessíveis neste ano em relação ao ano passado. A pescada ano passado, esse período, ela já estava em torno de R$48, R$50. E hoje temos mercadoria aqui de primeira qualidade e está entre R$43 e R$45 o quilo. O robalo, o mesmo preço, que o preço varia entre R$60, R$55, R$50 e hoje está o mesmo preço. No mercado do peixe, um dos principais pontos de vendas de pescados e mariscos de São Luís, o quilo da pescada amarela custa em média R$45. É um dos produtos que mais saem. Pescada amarela, peixe-pedra, o peixe-serra, mas que sai aqui pela Semana Santa. Além de peixes, muitas pessoas buscam outras opções, como patinhas de caranguejo e sururu. Carne de caranguejo, patinha, sururu. Eu vendo o filé de peixe. Francisco já avisou que o preço de seus produtos vai aumentar na Semana Santa. O quilo da patinha de caranguejo, por exemplo, vai aumentar R$10 e do sururu pode chegar até a R$60. De acordo com uma pesquisa do Procon realizada em feiras, mercados e supermercados de São Luís, os produtos podem apresentar uma variação de preço de mais de 200%, como é o caso do filé de sardinha e também do camarão. Por isso, a necessidade de pesquisar antes de comprar, para não pesar tanto no orçamento. João diz que sempre que dá, faz um bom desconto para o cliente não sair de mãos vazias. Eu faço tudo para atender meus clientes. Existiu no preço, mas eu baixo um pouquinho, eu ganhando R$3, mas o meu cliente não fica sem peixe. Sexta-feira é um dia sagrado, então não se pode comer carne, não se come frango. E aí a gente tem que manter a tradição, como manda a refeição da Bíblia, né? Então, respeitar a Sexta-feira Santa. Vamos ver agora como fica o tempo na sexta-feira. Ananda Fontinelli conta pra gente a previsão para amanhã. Boa noite, Ananda. Olá, boa noite para você. Sexta-feira chegando e aí já vem um aviso, guarda-chuva continua sendo um bom companheiro para amanhã. E atenção, viu, que o Instituto Nacional de Meteorologia segue com alerta para acumulado de chuva em várias regiões do estado, como começou na segunda-feira, o que pede cuidado, principalmente em áreas com risco de alagamentos. Aqui em São Luís, o dia deve começar com sol entre nuvens, mas o clima abafado já aparece logo cedo. No decorrer da tarde é que a gente pode esperar uma chuva com pancadas rápidas, típicas da época, e se estender pela noite. As temperaturas ficam entre 25 e chegam até os 30 graus. Já em Chapadinho, o cenário é de calor mais intenso ao longo do dia. Amanhã até começa com sol, mas as nuvens aumentam e há previsão de pancadas de chuva com trovoadas. Por lá, a mínima é de 24, a máxima chega a 32 graus. E para a gente encerrar, em Alcântara, o clima segue quente e úmido. O sol aparece entre nuvens, mas a chuva pode chegar principalmente no período da tarde e noite, com pancadas de chuva passageiras. A mínima é de 25, a máxima chega a 31 graus. É isso, antes de sair de casa amanhã, já sabe, viu? É melhor garantir o guarda-chuva na bolsa aí e ficar atento na hora de sair de casa. Até amanhã. O Arte do Mará de hoje vai mostrar o trabalho de uma empreendedora que se especializou em ovos de chocolate, unindo criatividade e tradição. Luiz Oliveira vem agradando uma clientela que já se antecipa nos pedidos para garantir o doce da Páscoa. Páscoa é tempo de reflexão, conversão, perdão e renascimento. O renascer também simboliza a fertilidade, representada pelos coelhos, figuras marcadas na tradição dos ovos de Páscoa. Os ovos de chocolate atravessam o tempo e se reinventam,
assim como o próprio significado da data. Foi nesse contexto que a Luísa encontrou uma oportunidade e deu início à produção de ovos de Páscoa. Surgiu devido à demanda, né? A data sazonal, onde as confeiteiras vendem bastante. E é uma época do ano onde a gente consegue realmente guardar dinheiro por conta das vendas, as demandas. Então, é a época que toda confeiteira precisa aproveitar. Então, eu comecei a me especializar e hoje em dia, além dos bolos e doces e tortas, eu também não abro mão do ovo de Páscoa. O trabalho com ovos de chocolate possibilitou a Luísa desenvolver a criatividade de outra forma. A chefe trabalha com todos os tamanhos de ovos e dá um toque especial a cada um, para que ele seja único. Se o cliente desejar, as ideias vão longe, pois nem só de ovos é feita a Páscoa. Apresentamos um cardápio assim, onde você consegue montar o seu bolo, desde a casca ao que você vai colocar dentro do ovo e os sabores. Então, são diversos sabores, né? Bastante sabores, onde o cliente ele vai escolher. Eu quero uma casca de chocolate, eu quero uma casca de pistache, eu quero uma casca de Oreo. Então, desde a casca, ele vai estar escolhendo e montando o seu ovo. Então, sai totalmente personalizado. Para ter esse momento doce, a Luísa precisou deixar uma parte amarga, meio azeda da vida para trás. Ela abandonou o antigo serviço e passou a se dedicar a ela. Foi justamente nesse momento que surgiu a possibilidade de trabalhar com confeitaria. Começou pelos bolos e há 3 anos ela tem produzido ovos de Páscoa. E a demanda é tão grande que, se não pedir com antecedência, o cliente pode ficar sem o ovo. A gente vai estar agora, esses dias, lançando o cardápio. E a partir daí a gente também tem um grupo no WhatsApp, onde os clientes que são adicionados ao grupo, eles têm o privilégio de ter as notícias antes, as novidades antes, além dos descontos. Então, quem faz parte do grupo, ele consegue se antecipar. Então, garantir também o seu ovo para não ficar sem. Porque o ano passado teve gente que ficou sem, porque deixou para o último dia, aí a gente não conseguiu estar atendendo. Nesta Páscoa, se pensar em pequenos universos de doçura, onde o chocolate guarda afeto e renova, o segredo pode vir das mãos da Luísa. O F2 fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Ótima noite e até amanhã.